Existe um medicamento que é capaz de tirar a sua testosterona de 300, 400, 500 e levar até 1000 com apenas meio comprimido todo dia. E mais, é um medicamento que é seguro, não é um medicamento que tem muitos colaterais. E atenção, eu não tô aqui para te falar de tríbulos terrestres, zinco ou maca peruana. É um comprimidozinho poderoso. Eu já vi homens usando meio comprimido todo dia e a testosterona lá em cima. Mas que comprimido é esse? Esse comprimido é o clomifeno, citrato de clomifeno, ou também conhecido como clomid. Muitos homens usam esse medicamento quando eles apresentam hipogonadismo. Hipogonadismo é quando ele não tem uma produção de testosterona que consegue suprir as necessidades dele. É um homem que a testosterona está baixa, tem sintomas depressivos. E quais são os sintomas dessa testosterona baixa? Nós temos sintomas físicos, psíquicos e sintomas sexuais. Podemos separar assim. Entre os sintomas físicos, é um homem que vai estar cansado, indisposto, não consegue fazer atividade física, ele não tem ânimo para fazer atividade física e está sempre cansado. Entre os sintomas psíquicos, geralmente é um homem que está desanimado, depressivo. E os sintomas sexuais são a redução da ereção matinal, né? O homem geralmente acorda ereto, né? A maioria das noites ele tem que ter esse estímulo, né? Ele tem que acordar e ver que o seu garotão está animado, tá bom? E quando esse homem ele começa a acordar pela manhã e vê que não está com essa bola toda, já é um sintoma para ele suspeitar. E se somado a isso, ele apresenta uma baixa do libido, ele não procura a namorada dele ou a esposa dele, ele não tem essa libido aumentada, né? Ele tem essa redução do libido porque ele não tem esses desejos sexuais, e isso quer dizer que ele pode estar com hipogonadismo. E esse trato de clomifeno é um medicamento muito utilizado, é um medicamento que tem poucos colaterais, não é um medicamento caro, é um medicamento relativamente barato e traz muito benefício, principalmente para aqueles homens que apresentam um hipogonadismo e que não tem falha testicular, ou seja, o testículo tem sim a capacidade de produzir testosterona. Agora, indivíduos que já têm falha testicular não vão conseguir aumentar a testosterona, porque o clomifeno faz com que o testículo volte a produzir a sua testosterona. Quando o testículo está em falha, não consegue atingir aquele nível de testosterona almejado. E o clomifeno faz com que aumente o LH e o FSH, aumentando esses dois hormônios, eles vão lá no testículo, começam a agir, estimulando essa produção de testosterona. Além desses pacientes que eu já te falei, outros pacientes que se beneficiam do uso do Clomid são aqueles pacientes que são candidatos à terapia de reposição de testosterona, só que não querem ficar fazendo aplicações a cada 15 dias ou a cada 21 dias, a depender do éster de testosterona utilizado. Pacientes que estão com a testosterona baixa ou apresentam esses sintomas, a gente tem que sempre avaliar o nível de testosterona e a clínica do paciente. O médico não tem que tratar exame. Se a tua testosterona está dentro do limite, né, que a gente considera normal, se a sua testosterona está dentro do limite que a gente considera normal, mas você está apresentando sintomas de testosterona baixa e não tem mais nada que explique essa testosterona baixa, a gente vai repor essa testosterona. Ou a gente vai buscar aumentar a sua testosterona. Pode ser utilizando Clomid ou pode ser uma terapia de reposição hormonal, pode ser o gelzinho, o adesivo ou até intramuscular. E esses indivíduos que não querem fazer a administração da testosterona intramuscular ou em gel, a gente pode sim indicar o Clomid como uma terapia alternativa. Os colaterais mais relatados pelo uso do citrato de clomifeno são os colaterais que são relacionados ao aumento da testosterona. Quando a sua testosterona aumenta, você vai ter alguns colaterais. Por exemplo, o aumento da oleosidade da pele. Seu cabelo pode ficar mais oleoso, a sua pele pode ficar mais oleosa, pode ter o surgimento de acne, cravos, espinhas, a inflamação em si, né, formando essas espinhas, essas pústulas. A pessoa também pode referir uma queda de cabelo por conta desse aumento de testosterona, consequentemente converte em DHT. E, muito menos comum, alguns homens podem vir a desenvolver ginecomastia por conta do aumento da testosterona. Essa testosterona aumentada vai ser convertida em estrogênio.
E se esse estrogênio estiver em um nível muito alto comparado ao da testosterona, geralmente a testosterona tem que estar 10 vezes, pelo menos 10 vezes maior do que o estrogênio. Se esse estrogênio está muito alto, esse indivíduo pode ter um estímulo na glândula mamária. Por isso que é interessante sempre fazer exames, tá bom? O citrato de clomifeno vai começar a aumentar a sua testosterona depois de algumas semanas. Por isso, o ideal é sempre medir a testosterona e os outros exames hormonais antes de iniciar a terapia e, após cerca de 30 a 45 dias, repetir os exames para ver se está tendo sim alteração, porque alguns homens podem ser irresponsíveis a esse medicamento. E eu vou falar aqui por experiência própria. Eu já utilizei o citrato de clomifeno, eu utilizei a dose de meio comprimido, dia sim, dia não, eu utilizei somente uma cartela. E a minha testosterona, ela aumentou depois que eu parei o uso. Eu fiz o uso e depois eu parei de usar. E a minha testosterona, ela aumentou cerca de 200 nanogramas. Ela saiu de 500 e foi para 700 e pouquinho. E é um medicamento que a pessoa pode utilizar sim cronicamente. Não é um medicamento que tem que utilizar, parar. Se o médico chegar em um acordo com o paciente que é o melhor tratamento para esse paciente e que não vai trazer nenhum dano colateral maior, se o paciente se deu bem com esse medicamento, ele pode sim tomar aí por anos. Já vi homens tomando aí mais de 2 anos e meio, 3 anos, o citrato de clomifeno. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, curtir e deixar seu comentário. O seu comentário pode ser sugerindo o próximo vídeo, um conteúdo que você acha interessante, alguma curiosidade, tudo que envolve saúde, eu estou aqui para responder. Um grande abraço, tchau, tchau.